Boas-vindas a todo mundo que acompanha a nossa explicação de hoje. É uma alegria enorme ter a companhia de cada pessoa aqui para mergulharmos num paralelo que é, francamente, fascinante. Pensa com a gente. A nossa jornada espiritual é muito parecida com o desenvolvimento físico. É como uma semente, sabe? Ela brota, engatinha e vai crescendo até virar uma árvore bem forte. Da mesma forma que ninguém nasce fisicamente já sabendo correr uma maratona ou com a estrutura de um adulto, ninguém começa a vida espiritual sabendo de absolutamente tudo. É um processo, uma jornada lindamente estruturada. E para quem está dando os primeiros passos agora, assimilando aqueles princípios básicos da fé, entender que existe um passo a passo tira um peso gigante das costas. Não precisa ter pressa, é uma caminhada. E para mapear essa caminhada, o nosso roteiro passa por 5 pontos-chave. Primeiro, o milagre do novo nascimento. Segundo, as 3 fases da fé. Terceiro, a dieta espiritual necessária. Quarto, a importância do exercício. E, por fim, o alvo da maturidade. Ter esse mapa claro remove toda aquela ansiedade de ter que aprender tudo da noite para o dia. Mostra que o caminho para a maturidade é acessível, é lógico e, o mais importante, é para todo mundo. Então vamos direto ao nosso primeiro ponto: o milagre do novo nascimento. Toda grande jornada, seja no mundo natural ou no espiritual, sempre começa com um primeiro passo milagroso e que merece muita celebração. Existe um contraste muito bacana de se notar aqui. Imagina um nascimento físico. A criança precisa de cuidados materiais imediatos, comidinha, cobertor, muita segurança. Do outro lado, temos o nascimento espiritual. A gente não espera que um recém-nascido no hospital saia andando sozinho pelo corredor, certo? Pois é, um recém-nascido espiritual também precisa de um cuidado profundo. Precisa da palavra de Deus como alimento diário e de uma enorme proteção. Não dá para simplesmente abandonar um bebê espiritual. Ele precisa ser abraçado, acolhido e literalmente carregado no colo nesses primeiros momentos. Isso nos leva a uma reflexão brilhante que está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Olha que forte essa palavra, desejem. Ela revela um anseio natural, sabe? Uma fome vital. Para quem acabou de nascer na fé, é essencial ter essa fome pelo alimento espiritual puro, aquele básico mesmo, para que o crescimento saudável aconteça sem tropeços. O que nos leva naturalmente ao nosso segundo ponto, as 3 fases da fé. O crescimento espiritual, assim como o nosso crescimento humano, não é um passe de mágica. Ele acontece em etapas muito bem definidas e que a gente consegue identificar claramente no dia a dia. Pensemos numa linha do tempo contínua. Logo no começo, temos a fase de bebês ou crianças, que é marcada por aquela inocência linda e pelo aprendizado do básico. Caminhando mais um pouco nessa linha, chega-se à juventude, uma etapa explosiva, cheia de energia, força e superação de obstáculos. E, por fim, o fluxo deságua na fase de pais ou adultos, que é caracterizada por um conhecimento profundo, por discernimento e principalmente pela capacidade de guiar os outros. Vamos olhar de perto cada uma dessas paradas. As crianças espirituais são aquelas pessoas que tiveram os pecados perdoados e que já conhecem a paternidade de Deus. É uma fase deliciosa, de muita alegria e empolgação pela salvação. Mas olha só, tem um alerta vital aqui. Ainda existe muita vulnerabilidade a enganos. Exatamente como uma criança pequena que, na sua inocência, pode acabar confiando no estranho ou aceitando um doce perigoso, a criança espiritual pode ser facilmente levada por ideias confusas. A ingenuidade é a marca natural e esperada dessa fase. Por isso, o cuidado constante é tão necessário. Avançando na jornada, a gente encontra os jovens espirituais. Eles são fortes, têm a palavra firme dentro deles e já colecionam vitórias contra o mal. É uma fase de enorme energia produtiva. Mas a lição fundamental aqui é que potência sem controle vira acidente, né? Tem muita disposição para vencer batalhas, mas ainda é preciso a sabedoria e a orientação de quem já caminhou mais longe para canalizar toda essa energia maravilhosa da maneira correta. Então chegamos aos adultos espirituais. São aquelas pessoas que possuem um conhecimento profundo, íntimo e testado pelo tempo com o Criador. E o grande diferencial dessa fase é assumir a responsabilidade. A verdadeira maturidade não é sobre o quanto alguém sabe de cor, mas sobre pegar esse conhecimento e transformar em amor prático, ajudando a guiar e proteger os mais novos na família da fé. É cuidar de quem está chegando agora. Certo. Mas como a gente passa de uma fase para outra? É aqui que entra o nosso terceiro ponto, a dieta espiritual necessária. Transitar com sucesso por todas essas fases exige o combustível exato. Sem a comida certa, o crescimento simplesmente
Para. As palavras registradas em Mateus, capítulo 4, versículo 4, trazem uma luz incrível sobre isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso mostra de um jeito maravilhoso que a Bíblia não é um manual chato de regras frias. Pelo contrário, ela é literalmente a nutrição diária e essencial para o nosso espírito. É a comidinha que nos mantém vivos e fortes. Para entender como essa dieta funciona na prática, é só lembrar que cada fase pede um cardápio diferente. Para as crianças espirituais, a dieta é o neito espiritual, ou seja, absorver os princípios básicos e os fundamentos da fé, focar no simples. Já para os adultos, o prato principal é o alimento sólido, que representa um discernimento mais profundo e a prática de decisões complexas. O entendimento vai aumentando conforme a estrutura interna da pessoa vai se desenvolvendo para conseguir digerir tudo isso. E aqui vai um aviso de ouro. A gente não dá uma feijoada pesada para um bebezinho de 2 meses, certo? Causaria uma indigestão terrível. Da mesma forma, apressar debates teológicos muito complexos cedo demais pode prejudicar muito quem acabou de nascer na fé. A pressa de tentar absorver grandes mistérios antes de ter uma base sólida não gera maturidade, gera confusão, gera ansiedade e pode até machucar a fé que estava ali, fresquinha, começando a brotar. Passando para o nosso quarto ponto, a importância do exercício. A gente já viu que a dieta é fundamental, mas vamos combinar. Comer super bem e não se movimentar não é sinônimo de saúde, não é mesmo? Imagina alguém que fica deitado o tempo todo imobilizado. O corpo físico sofre atrofia, os músculos perdem a força e a função. E na vida espiritual, adivinha? Acontece exatamente a mesma coisa. A fé enfraquece e a gente perde a capacidade de discernir as coisas se não houver ação prática no dia a dia. Não basta só sentar e se alimentar de bons conteúdos. É preciso levantar e agir. Então, como a gente sai desse sedentarismo espiritual? Existe uma verdadeira academia da fé com exercícios que precisam entrar na rotina. A oração diária e sincera, a leitura contínua da palavra, praticar ativamente o perdão quando alguém nos ofende, compartilhar a fé com outras pessoas e exercer o domínio próprio no meio do estresse diário. Esses pontos não são só ideias bonitinhas, eles são a musculação que fortalece o espírito para a gente agir de forma madura. Olha como isso fica perfeito lá em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O grande segredo aqui está na expressão exercício constante. É a prática contínua. O verdadeiro discernimento não cai do céu num passe de mágica. Ele vem do exercício prático da fé nas situações mais normais e rotineiras da nossa vida. E chegamos ao nosso quinto e último ponto, o alvo da maturidade. Afinal de contas, para onde toda essa jornada de alimentação e exercício está nos levando? Qual é a linha de chegada? O percurso tem uma lógica muito clara. Existe um passo inicial, que chamamos de a porta, que é o milagre maravilhoso do novo nascimento. Depois, vem um caminho, que é esse crescimento progressivo, com dieta e exercícios, levando tempo e dedicação, um dia de cada vez. E por fim, temos o alvo, que é alcançar a maturidade completa. Ninguém pula direto da porta de entrada para o alvo no estalar de dedos. É preciso paciência para trilhar o caminho. E o resumo de tudo isso é belíssimo. A medida definitiva da maturidade espiritual não é o quanto de conhecimento alguém acumulou na cabeça. O verdadeiro alvo é refletir plenamente o caráter e a imagem perfeitos de Cristo na vida diária. O objetivo não é ser uma enciclopédia que vence debates. O objetivo é olhar, agir, perdoar e amar a cada dia de forma cada vez mais parecida com Ele. É acessível, é diário e é transformador. Para amarrar a nossa explicação de hoje, fica uma provocação para a gente pensar. Em qual fase da jornada espiritual estamos estacionados ou caminhando hoje? E qual é o exercício prático, aquele passo simples que precisa ser dado agora mesmo para refletir melhor o caráter de Cristo? Sem pressão por perfeição instantânea, apenas um convite carinhoso para o crescimento contínuo. Pensemos em como melhorar nossa dieta e nossos treinos espirituais. Que jornada incrível a gente tem pela frente. Foi muito bom compartilhar esse tempo e a gente segue avançando, sempre um passo de cada vez.